Beleza, minha gente. Vou ficar segurando o celular aqui, porque está servindo de microfone. Vou abaixar o meu volume aqui para seguir, tá? A aula de hoje é sobre o amor de transferência. Hoje a gente vai falar sobre o que é essa transferência, qual a importância dela para a técnica psicanalítica. Essa é uma aula da terceira unidade da nossa disciplina e é uma temática muito saborosa. É uma temática assim muito instigante, porque ela está envolvida em toda a prática do profissional de psicologia. Ela versa essencialmente sobre a relação que nós temos que estabelecer com o nosso público. O amor, ele só existe enquanto uma função que une algo. É uma função do entre. E para a psicanálise só existe o eu e o outro. E entre esse eu e o outro existe essa ligação, esse vínculo, ao qual a gente chama na psicanálise de uma energia de transferência, uma energia de amor, uma energia que não está parada, não está estática, ela está em movimento o tempo todo. Então, por muitas vezes, quando a gente está se relacionando com novas pessoas, a gente atribui àquelas novas pessoas uma relação com base nas nossas relações anteriores. E é uma forma de continuar movimentando a energia que temos dentro de nós. A forma com que a gente se relaciona com as pessoas diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre quem é a outra pessoa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, de forma pausada, de forma objetiva, prática, falando também de como a gente aplica isso para a clínica psicológica, né? Esse é o motim da aula de hoje. A relação terapêutica. Entre eu e o outro existe algo. Na psicanálise a gente chama de transferência. Na ACP, abordagem centrada da pessoa, do Carl Rogers, ele chama de outras coisas. Ele fala sobre a energia de empatia, a posição do terapeuta como a aceitação incondicional do cliente. O pessoal da Gestalt terapia, principalmente o Merleau-Ponty e o Heidegger, eles tecem sobre uma teoria, né, ligada àquele Danzai, o sentido da existência, do ser aí. Existe um entre nesse ser aí, na constituição desse sujeito. Nas teorias comportamentais, isso é chamado de repertório comportamental do terapeuta, repertório verbal utilizado na comunicação entre os dois. Cada abordagem dá um nome bonitinho diferente. Hoje eu vou falar sobre a psicanálise, especialmente sobre a psicanálise que a gente construiu até hoje, né? Um pouco da psicanálise com os pós-psicanalistas também, pós-freudianos, né? Que contribuem bastante sobre essa temática. Eu já falei isso tudo agora há pouco, mas aí vocês não estavam me escutando, eu estou repetindo. Não sei se eu repeti do mesmo jeito, mas foi isso que eu falei, tá? Vamos embora. Relação terapêutica. Nesse slide, vocês estão vendo uma linha do tempo que vem de 1856 a 1939. Alguém sabe me dizer o que é que significa essa linha do tempo? Alguém chuta? Alguém do online chuta o que é que essa linha do tempo quer dizer? Por que que termina em 1939? Por que que começou em 1956? Se alguém dizer que a data de nascimento e de morte do Freud, ganha um ponto. Ninguém lembrou, né? Ninguém lembrou, né? É uma linha do tempo que está falando sobre a fundação da psicanálise, né? Principalmente com a vida e obra do Freud. Eu vou começar falando dele antes da gente se concentrar em outros autores, tá? Para a técnica psicanalítica, só existe tratamento psicanalítico quando dois sujeitos se encontram com uma função muito particular. Os dois têm como objetivo, um, auxiliar terapeuticamente e o outro, ser cuidado. A técnica psicanalítica precisa desse encontro
de alguém que sofre, que carrega uma dor, que é quem carrega o discurso, que é quem tem o conhecimento sobre a saúde e a doença, é o paciente, na concepção da psicanálise, o poder de saber sobre a sua própria saúde, sobre a sua própria doença, está com o paciente, não está com o médico, não está com o psicólogo, né? E existe, do outro lado, um analista. Entre esses dois, uma relação que só existe pela possibilidade da palavra. E para o Freud, a cura se dá pela palavra. A palavra é quem cura. Por quê, professor? Porque a palavra, primeiramente, é quem constitui o outro. Eu só sou a partir da linguagem que eu estou inserido. Eu me chamo Dorinaldo. Normalmente, quando eu estou me apresentando para turmas dos primeiros semestres de psicologia, eu brinco com isso. Olá, eu me chamo Dorinaldo e, como tantas outras coisas na vida, eu também não escolhi meu nome, mas eu escolhi aceitá-lo e hoje estou aqui para desenvolver ele. A gente não escolhe o próprio nome, como a gente é nomeado. Ou vocês escolheram? Não, mãe, peraí. Não é esse nome aqui não, eu estou querendo outro agora. Naquele momento, não. E a gente começou a ser nomeado com uma linguagem que nos cobriu, o nosso corpo, que nos encheu, nos preencheu de afetos e de significados. Essas palavras que rechearam o nosso corpo, que nos deram nome, que nos ensinaram sobre como sorrir, como ficar triste, como se expressar de maneira mais agressiva ou mais calma, que palavras utilizar para pedir comida, para pedir seja o que for. Estas palavras, elas recheiam a nossa vida. E depois que a gente se torna adulto, parece que a gente se esquece do valor que a palavra tem. E por muitas vezes se esquece de perceber que aquilo que a gente fala, por vezes, é o caminho do nosso adoecimento. O ser humano adoece daquilo que ele fala, daquilo que ele ouve, daquilo que ele vivencia no seu dia a dia. E o Freud, ele aponta que a cura também vem por essa mesma palavra. Se a palavra derruba, diminui, a palavra também eleva, acende e cura. A técnica analítica é justamente a técnica de conseguir curar o outro pela a fala. E que fala especificamente é a fala que cura? Qual é a fala que cura? É só dizer, estou curado, que fiquei curado? Cuidado. Pode estar sendo uma manipulação hipnótica de algum transe. Não é simplesmente pelo momento, dizer a palavra mágica, pronto, resolveu. Mas é a construção de sentimentos, de emoções, de profundos significados que algumas palavras que nós temos dentro da gente conseguem brotar essa força da cura. Eu acho legal de dar aula em psicanálise dentro do curso de psicologia, porque o psicólogo morre de medo de falar essa palavra cura, né? Ele fica dizendo assim, ai, a psicologia não cura, a gente é terapêutico, né? A gente não faz uma cura da pessoa. E nos textos da psicanálise a gente diz claramente, existe uma cura. O Freud aponta isso, né? A cura pela palavra. A cura pela fala. E aí, como é que essa cura vem pela palavra? Pois a palavra, ela carrega consigo emoções profundas. Ela carrega consigo significados. O amor é que é a base dessa cura. O amor. Olha como Freud é romântico, né? O amor é a base da cura. E a palavra é quem cura. A cura, vocês já começaram a entender duas coisas sobre ela. Ela está envolvida o amor e está envolvida a palavra.
Freud diz: quão forte é um homem quando se sente amado. Olha que frase simples, objetiva e verdadeira. Quão forte somos quando nos sentimos amados. E o que é esse se sentir amado, professor? É sentir entre o eu e o outro onde eu vivo reconhecido, percebido, valorizado, entendido, legitimado, de alguma forma sentir que estou tendo uma função, um sentido no meu existir, por quem eu sou. Ou seja, eu me inseri nessa linguagem. Eu me inseri nesse meio. E aí a gente já pode também entender que quando o sujeito não se insere, passa por atravessamentos, por agressões, por dificuldades, por negligências, por diferentes contextos de pobreza. Eu estou falando de pobreza em vários sentidos, não só da pobreza monetária, mas pobreza social, pobreza da educação, pobreza em vários aspectos. O sujeito também não consegue sentir essa cura, não consegue sentir essa saúde e adoece psiquicamente. Hashtag, muitas vezes, o trabalhador correndo, tentando se identificar com algo, correndo para ganhar o pão de cada dia para sobreviver, e muitas vezes não acha muito sentido na própria vida. Pois bem, esse ato de carregar em nossas palavras o amor, esse ato de, dentro de cada palavra que temos, possuir uma quantidade grande de sentimentos, é um ato também de, ao entrarmos em contato com o outro, transferirmos um pouco do que nós temos para o outro. A partir do momento que eu entro dentro dessa sala de aula, dou boa noite, olho para vocês, vocês olham para mim, de alguma forma vocês sabem que a postura de um professor está entrando nesse ambiente. Tudo isso já é uma forma em que vocês fazem uma troca comigo e a minha identidade é transmitida para vocês de alguma maneira. Pela minha palavra, é como se o Rubem Alves diz isso, né, naquele livro Educação dos Sentidos. Pela minha palavra, é como se um pedaço do Dorinaldo estivesse indo até vocês. Porque minha palavra carrega quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, como eu me comporto. Eu sou essa linguagem transmitida. A minha existência está narrada por isso. Como é que vocês vão lembrar de mim um dia? Vão lembrar por aquilo que eu falei, por onde eu toquei enquanto a minha identidade e quem vocês são. Nessa relação, que eu espero que seja uma relação de amor positiva entre professor e aluno, né? Alguém buscando transmitir um conhecimento, alguém buscando acolhê-lo, recebê-lo, para um dia estar fazendo essa mesma coisa por outras pessoas. Porque eu também sou aluno, né? Estou na posição de professor. O indivíduo transfere toda a sua identidade pela sua fala, pela sua palavra. O Freud tem uma frase que diz assim: quando Pedro está falando de Paulo, mais eu conheço do Pedro do que do Paulo. Porque o ato da pessoa estar falando sobre a outra, eu consigo conhecer o ponto de vista, a perspectiva, a forma com que aquela pessoa que está falando, Pedro, sente, e não do Paulo. Porque eu estou colhendo do Pedro a transmissão da identidade dele. Ah, professor, você quer dizer que se eu me irritar com alguém, com político A ou com político B, isso diz mais de mim do que do político? Vou só sorrir e acenar. Vocês já sabem a resposta. A doutrina budista trabalha isso muito fortemente. Por que que a gente deixa o outro nos causar raiva? A gente está deixando o outro ser nosso mestre.
Interessante, né? A gente estava deixando o outro ser nosso mestre naquele momento. Pois bem, o Freud afirma, lá naquele texto que vocês leram recentemente comigo, o início do tratamento, que a gente só pode começar uma análise quando a transferência acontece. Existe uma energia que vem do paciente em direção ao terapeuta. Essa energia precisa estar acontecendo de forma intensa para que a terapia comece, porque sem essa energia, a terapia ainda não começou. O tratamento ainda não começou. Normalmente, quando não tem essa energia de troca, fica parecendo assim um contato muito frio entre duas pessoas. Um contato como se alguém estivesse em frente a um computador, simplesmente depositando informações. E o nosso trabalho não é ser como um computador que coleta as informações. Senão, seria muito fácil fazer um robô psicólogo. E pode ter certeza que o robô psicólogo utilizaria muito melhor as técnicas do que a gente. Se fosse racionalmente, simplesmente receber informação e devolver técnica. A técnica psicológica, ela passa por uma emoção, que é dada de confiança a alguém. E por conta desse olhar que o paciente tem de confiança para a gente consegue receber dele as suas dores, os seus adoecimentos, a gente consegue receber dele o material necessário para que a gente, pela palavra, traga dentro do setting terapêutico alguma cura. Porque o paciente ele não está falando para o Dorinaldo. Ele está falando para o local de tratamento que o Dorinaldo faz parte, facilita. A ideia da psicanálise em usar o divã, por exemplo, é justamente de, em um determinado momento do tratamento, o paciente não precisar ficar olhando na nossa cara, no nosso olho. Ele poder ficar olhando para ele mesmo. Isso tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Pois bem, se Freud diz que a gente só começa a análise quando aparece a transferência, o que de acho é a transferência? A transferência, ela é um elemento de amor. Ela é um elemento do amor. Freud examina a transferência principalmente no caso da Dora. Caso da Dora. O caso da Dora, para quem não lembra muito detalhadamente que caso é esse, é um caso de uma jovem em que existe uma trama romântica acontecendo entre o senhor e a senhora K, que são os vizinhos, né, amigos da família da Dora, e a Dora, de alguma forma, né, teve um processo de vida dela em que o pai dela ficou doente, e aí a senhora K vinha ajudar a cuidar do pai dela, e ela criou dentro do psiquismo dela uma relação romântica em que o pai dela tinha relações com a senhora K, e que de alguma forma, e ela entra dentro dessa trama, e o Freud narra todo o desenvolvimento desse caso, e é onde ele formaliza o entendimento do que é a transferência. Ele percebe que quanto mais Dora falava do senhor e da senhora K, Dora estava falando dela. A história do Pedro falando de Paulo. Era como Dora transferia, e aí vem o significado dessa palavra, nessa tradução transferência. Era como Dora transferia a sua identidade inconsciente, os seus conflitos, as suas questões para o outro. E de como, de alguma maneira, ela conseguiu, falando sobre isso, entregar para o Freud analisar. E a partir do momento que o Freud analisa isso, e faz as interpretações, e devolve para ela essas questões, ela vai organizando o psiquismo dela e se curando daquele momento de histeria dela. Resolvendo aquelas inflamações, né? Aquelas neuroses. Neuroinflamado. Neurose. Freud era um médico, né? Então, ele tem alguns
conhecimentos assim da base da psicanálise, que são expressões bem biológicas mesmo. Ele fala de busca de homeostase, né? Equilíbrio entre as forças. Ele faz o arco e reflexo para explicar o movimento da pulsão. Somos seres pulsionais em busca de equilíbrio, né? É bem interessante esse movimento. Pois bem, celular está 1%. Quando parar o áudio de chegar até vocês, vocês avisam aí, tá? Aí eu boto o celular para carregar ou pego o celular de alguém aqui emprestado. No início de tudo, o Freud identificou que esse fenômeno da transferência, por exemplo, era algo que atrapalhava a condução do tratamento psicanalítico. Por quê, professor? Bora lembrar um pouquinho aqui quais foram os primeiros casos registrados da psicanálise. Vamos lembrar do caso da Berta Pappenheim, a famosa Ana O, a paciente que foi atendida pelo Breuer. Como é que foi que aconteceu com o caso da Ana O? A Ana O confiou no tratamento do Breuer, começou a interagir de forma muito mais intensa com ele, propôs a ele, por favor, pare de tentar me hipnotizar, deixe-me falar, deixe-me limpar minha própria chaminé. Propôs para ele a terapia pela fala, é uma proposição da Berta Pappenheim, é uma proposição da paciente. Ele escuta aquilo, eles têm uma relação tão intensa em que ela transfere para ela uma demanda de amor, ao ponto de ter uma gravidez psicológica dele e acreditar verdadeiramente que eles dois eram um casal. Olhem a profunda intensidade que chega na obra da psicanálise a energia da transferência. No início de tudo, ela vem como algo que atrapalha. Espera aí, o médico teve um paciente que se apaixonou demais, quase acaba o casamento dele. A mulher dele pegou e disse, meu filho, é o seguinte, eu estou viajando ali com a minha família, vou dar um passeio na Europa, tu tem uma decisão, tu fica aí com os teus pacientes, com essa tal de psicanálise aí que tu tá fazendo com Freud, ou tu vem comigo, mas se tu não vier comigo agora, acabou tudo, filho. Aí ele, meu irmão, eu vou contigo, relaxa. Aí o Breuer subiu na cacunda, Freud, nem concordo contigo, cara, eu tava era brincando. Eu nem gosto dessas tuas coisas, Freud. Dá conta aí do resto, deixa eu aqui em paz com a minha familhinha. Estou trazendo um pouco de humor, né? Mas para falar de uma coisa que foi muito séria, muito importante. Imaginem só, um médico super renomado que estava apoiando um jovem gênio na construção de uma teoria de tratamento psicológico por parte da medicina, e aí acontece um grande escândalo como esse, um paciente aparece grávida. O primeiro registro de gravidez psicológica foi o dela. Não tinha bebê. Primeiro registro médico, né? Já existiam alguns contos, já existiam alguns registros poéticos, artísticos, históricos sobre gravidez psicológica. Mas médico relatado é o dessa paciente. Então, no princípio, foi atribuída a noção de transferência a algo importante, mas que estava ligado como um obstáculo, uma dificuldade. Que obstáculo era esse? O paciente transferia algo da sua sexualidade infantil mal resolvida, reprimida, confusa, para o seu terapeuta, se apaixonava por ele de alguma forma, e aí engrossava o caldo e o terapeuta não conseguia meio que levar para frente o processo. Né? E aí o tempo foi passando, lembrando que a paciente Berta Pappenheim, Ana O, foi atendida em 1882 até 1884, mais de 10 anos antes da psicanálise realmente crescer, se fortalecer. Naquele momento era uma psicanálise muito introdutória, ainda não tinha as principais teorias que o Freud foi desenvolvendo a partir do cuidado dos seus pacientes. Né? E chega um momento em que, em 1914, aí o Freud já tinha atendido a Dora, já tinha atendido muitos outros pacientes, em que o Freud, nesse texto que vocês leram recentemente,
Tem algumas traduções sobre o amor de transferência, em outras traduções notas sobre o amor de transferência, ou notas sobre o amor de transferência, né? Em 1914, nesse texto, o Freud nomeia 3 pilares para explicar o que é a transferência. E se vocês saírem dessa aula de hoje entendendo por que a transferência está conectada, ligada a esses 3 pilares, a aula toda já valeu a pena. Porque se vocês entenderem isso, vocês vão saber como identificar o aparecimento da transferência. E essa identificação ela é muito importante. Ela é muito importante mesmo. O Freud nos diz que a transferência ela está intimamente relacionada a esses 3 eixos. Primeiro eixo, realidade e fantasia. Você já se apaixonou? Quando você se apaixona naqueles primeiros dias, naqueles primeiros momentos, a pessoa tem defeito? A pessoa solta pum, será? Arrota, tem dente sujo? Como assim? Não. Quando você está apaixonado ali naqueles primeiros dias, encantado, é como se a nossa percepção do outro saísse do eixo real. E o outro para nós é uma fantasia. O outro para nós, ele se torna um semblante, né? É assim, tão fantástico, tão maravilhoso, de tanto prazer, que só é vista as qualidades, os benefícios, as belezas. O outro, durante aquele primeiro momento, ele tem um encantamento com ele, que ele meio que deixa o sujeito cego. Por isso que muita gente diz assim, o amor é cego, a paixão é cega, né? Está cego de amor por ele. É uma expressão utilizada no romantismo, né? O que isso está falando? Que dependendo do vínculo de ligação entre o eu e o outro, esse vínculo pode acessar algo que desconecta a pessoa da realidade e conecta ela diretamente com a fantasia. E a gente teve isso quando? Lá na nossa primeira infância, onde a gente estava aprendendo e construindo o nosso psiquismo, a gente tinha uma mãe ou alguém que exerceu uma função materna que nos supria. A gente tinha uma necessidade real, fome, angústia, frio, medo, e chegava alguém e nos preenchia. E a partir do momento que nos preenchia, a gente se enchia de sentimentos profundos de satisfação por aquela experiência. E meio que o bebezinho, se você olhar para o olhar do bebezinho, é como se ele estivesse meio que pirando. Ele mamando assim, revirando os olhos assim de prazer, de êxtase. Às vezes um sorriso tão grande, tão genuíno assim que desmonta qualquer pessoa. É uma coisa assim que é irreal. De tão, né, eu vou utilizar essa palavra, né, que eu sou muito babão, estou com uma bebezinha que vai fazer 6 meses agora. É uma coisa assim tão maravilhosa em sua perfeição que encanta as pessoas ao redor. Isso é fantasia. Né? Bebezinho caga fedido, dá trabalho, tem despesa, a fralda é cara. A mãe não ama o bebê no primeiro momento, por muitas vezes a mãe passa um grande sofrimento para aprender a amar a criança, ou nesse momento de demorar para amar a criança, ela sente muitas dores na amamentação, as dores e os processos e os traumas vivenciados no parto, a falta de atenção para a mulher, a entrada em vários engajamentos. Percebe? Que tem um eixo aí real e fantasia bem íntimo que fica sendo passeado por aí. Legal que eu estou falando numa sala de aula com 2 grávidas, né? Só uma, a outra já nasceu? Oh, meu Deus. Pois é. Primeiro eixo da transferência, realidade e fantasia.
A Berta Pappenheim estava grávida do Breuer? Estava, para ela. O corpo dela achava que o quê? Que estava grávida, que carregava um bebê dele, ao ponto da barriga crescer. Pseudociese o nome, né? Gravidez psicológica. Professor, foi real? Eles tiveram um caso? Não tiveram. Era uma gravidez psicológica. Então, o primeiro eixo da transferência é uma coisa que está no movimento ambíguo. Essa palavra ambíguo é tranquila, né? Ambíguo quer dizer que, ao mesmo tempo, ela passeia nos dois lugares. Frio, calor, dor e conforto, amor e ódio. Ela está nesse eixo ambíguo entre realidade e fantasia. Ela fica passeando. Quando você vem para minha aula, né? Nossa, a melhor aula de psicanálise de todos os tempos. Nossa, eu saio daqui maravilhada. Acorda, você está na fantasia, né? Vamos dizer assim, você está comparando com as outras aulas que você teve, que não deve ter sido assim lá, essas Coca-Cola toda. E hoje tu estava num dia que tu estava precisando escutar aquela palavra que eu coincidentemente trouxe, aí tu diz, nossa, hoje foi uhul! Da mesma forma, rapaz, eu não vou com a cara dessa pessoa, eu acho que ele me trata mal, ele olha para mim de um jeito diferente. A transferência, ela é uma energia que ela desconstrói o real. Ela cria uma fantasia. Eis o mundo do adolescente, que além de ter esse processo de vinculação muito forte, muito intenso, ainda mistura a realidade e a fantasia com a virtualidade. E a realidade e fantasia possível dentro da virtualidade. Aí é que mistura o negócio mesmo, bate tudo no liquidificador. Esse foi o primeiro eixo da transferência identificado pelo Freud. O segundo eixo, além do realidade e do fantasia, é que a transferência ela também se apresenta nesse movimento entre aquilo que é consciente e o que é inconsciente. Se sai da realidade, vai para uma fantasia, de onde é que vem essa fantasia? Se não dos nossos sonhos, desejos, nossas inscrições mais internas, nossas vontades mais profundas. Ai, professor, ainda estou esperando o meu príncipe do cavalo branco. De onde é que tu está tirando esse príncipe do cavalo branco? Dos arquétipos que foram projetados ao longo da tua vida, de que existe uma história de um herói em que tira você do seu sofrimento e lhe leva a grandes passeios nos pastos, nos verdes campos da liberdade e da felicidade. Era o que tu escutou lá em Chapeuzinho Vermelho, tu escutou lá em Bela Adormecida, tu escutou em Rapunzel, tu escutou em Marcas, Branca de Neve, em muitos e muitos contos, fábulas, em filmes, em novelas. É a trajetória do herói. Como diz no livro O Herói das Mil Faces, né? É a trajetória do herói. A transferência, ela é algo que liga intimamente o consciente para o inconsciente. Às vezes, o paciente tem a certeza, a convicção que está apaixonado pelo terapeuta ou pela terapeuta. E ele, quando fala disso dentro da sessão e recebe uma intervenção do terapeuta, um manejo dessa energia, e traz para a consciência de algo diferente, ele fica se perguntando, peraí, não é você, é outra pessoa, é outro algo, não é você. Mas o inconsciente dela, por determinado momento, diz que é o terapeuta. Por que diz que é o terapeuta? Imagina só, o que é que o terapeuta faz por uma pessoa? O terapeuta olha,
é alguém que olha para a gente. Ele olha para a gente. Será que a gente passa pela vida e a gente está sendo olhado pelas pessoas? Ou simplesmente as pessoas estão... Legal. Não olhando mais para nada. Não interagindo intensamente com o olhar de cultivo para o outro. E o terapeuta olha. Mas ele também não só olha. Ele olha e ele provoca reflexões e ele permite escuta. Permite fala com a sua postura de escuta. Eita! Olha como o negócio já está ficando mais encorpado. Ele olha e ele ainda permite que a pessoa esteja no ambiente de conforto falando. E ele valoriza a fala da pessoa como o maior tesouro que a pessoa carrega. Dica do tio Dorinaldo: tu tá achando que a tua terapia tá fraca e tu não conseguiu se conectar com o teu paciente, e tu não sabe o que fazer, invista no teu olhar e na tua escuta para o teu paciente. Treina mais isso. A forma com que tu considera o outro. A história de vida do outro para ti tem qual valor? É o valor de simplesmente tirar aquela tua agulhinha e preencher uma ficha de triagem, de anamnese, de evolução de caso? Ou você consegue se desprender disso e se conectar naquele momento para o outro? É uma relação intensa. A gente olha, a gente acolhe, a gente escuta, a gente permite fala sobre qualquer assunto, sobre qualquer contexto. A gente se torna íntimo, profundamente do paciente. É óbvio que essa relação é uma relação diferente das outras relações que a pessoa tem na vida. E é óbvio que o inconsciente dessa pessoa, que não estudou o que é psicologia, quando recebe isso de alguém, tem o desejo de ter essa pessoa. Eu preciso ter isso. Eu preciso ter alguém que me escuta, eu preciso ter alguém que me olha, eu preciso ter alguém que me tem esse conhecimento de acolhimento para as minhas questões. E aí vem aquilo que o Lacan chamou do lugar do sujeito do suposto saber. O 3S. Sujeito do suposto saber. Freud não utilizou essa expressão, não. Mas ele explicou bem direitinho o que é. O paciente olha para a gente como se ele nos desse um poder sobre a vida dele. Tome, receba o poder. Isso é uma transferência inconsciente que a gente recebe. Vulgo confiança. Confiança. E essa confiança, essa energia que a gente recebe dele, aceita, acolhe, orienta de alguma maneira, é o que vai permitir a gente mostrar para o paciente a palavra que cura. Por isso que o Freud diz que sem transferência não há atendimento, não há terapia, não há tratamento. Porque a transferência é o que permite tirar coisas do inconsciente e trazer para o consciente. É a transferência. O apaixonar-se, ou se encantar-se, ou valorizar emocionalmente o terapeuta, ou um professor, ou um amigo que você conheceu agora que nem conhecia antes, é muito mais de uma relação inconsciente, tudo que é consciente. Depois de um tempo, é que a gente vê se torna também uma admiração consciente. Mas a primeiro momento, sabe aquela expressão, a primeira imagem é que fica? A primeiro momento, o teu inconsciente te grava uma primeira imagem que tem muito base com a tua relação inconsciente. Não muito difícil dos exemplos do dia a dia, vocês perceberem que uma pessoa entra num ambiente novo e começa a interagir com novas pessoas,
e de repente diz para alguém, eu não fui muito com a cara daquela pessoa? Meu santo não bateu com dela. Achei muito estranho aquela pessoa ali, meu jeito assim, tem alguma coisa ali que não dá certo. E o contrário. Rapaz, eu conheci essa pessoa agora, mas pensa numa pessoa de energia boa, massa, parece que a gente se conhece há um tempão. Quem está falando isso? É essa movimentação de transferência inconsciente-consciente. Ao mesmo tempo, realidade e fantasia, consciente e inconsciente. Tu acabou de chegar no espaço, como é que tu já confia na pessoa? Ou então, né, agora ela é minha vizinha, ela construiu uma casa lá no mesmo condomínio que a gente mora. Ela disse assim, olha, eu olhava para tua cara e eu não gostava de ti, porque tu parece com o construtor que me deu um golpe. O construtor da empresa que me deu um golpe. Eu não gostava de ti, te achava chato, né? Ela quebrou essa primeira imagem, que era muito mais inconsciente, e eu vou lá, chegando para ela, nossos filhos brincam juntos, e agora ela está de boa, né? Já mudou esse processo. Sem fazer terapia, né? Foi no dia a dia mesmo. E o terceiro item, terceiro eixo, é passado e presente. Realidade e fantasia, inconsciente e consciente, passado e presente. Onde é que a gente vive? A gente vive no presente. Ótimo. Como é que eu chego imediatamente numa sala de aula e, de repente, não vou com a cara de uma pessoa? De onde é que eu tirei elementos meus para não ir com a cara de uma pessoa, ou para ir com a cara de uma pessoa, para gostar, para não gostar, por entender, por não entender, por se vincular ou não se vincular? Eu carrego comigo o meu passado o tempo todo, se repetindo dentro de mim. Então, muitas vezes, a forma com que a gente trata as pessoas hoje tem a ver com as nossas marcas anteriores, com as nossas pelejas mal resolvidas. E as bem resolvidas também. Por que as pessoas que não conhecem a psicanálise dizem assim, na psicanálise tu vai sentar lá e vai falar sobre tua infância. Não é sobre infância, é sobre toda a tua história, sobre todo o teu passado. Porque quem tu é hoje é o retrato das transferências da tua energia repetida diariamente, da tua realidade e fantasia, consciente e inconsciente, passado e presente. Está no teu passado, está na tua história. As emoções que nós carregamos hoje têm muito mais a ver com a qualidade da nossa vida anterior do que com o hoje. Hoje é só uma parcela da conta. Uma parcela da conta. A conta maior já foi paga. Já foi paga. E a gente já está pagando o preço, sentindo o preço e o peso desse preço da conta maior que foi paga. E aí os traumas da infância influenciam diretamente a forma com que eu olho para o mundo. Essa semana eu fiz uma intervenção com um paciente meu que já constitui um vínculo com ele, e eu, como espelho, eu mostrei para ele como é que ele entrava na sala e como é que ele caminhava. É um paciente que caminha e anda assim, olhando para o chão o tempo todo, endurecido, com os ombros travados. E a postura dele para a vida tá uma postura um tanto assim, ó. Não quero olhar no olho de ninguém, não quero entrar em contato com ninguém. E as queixas principais da fala dele do discurso são: não interajo, não continuo o pensamento, eu acho que as outras pessoas não gostam de quem eu sou, do que eu falo. E eu espelho para ele, mostrando o que vejo, o que ele me diz, também no não verbal. Ele não precisou falar: você viu como eu sou carcunda? Você viu como eu olho para baixo? Você viu como eu não estou olhando no olho das outras pessoas?
Ele não precisou falar com palavras. Ele falou na minha observação dele entrando no setting terapêutico, dele interagindo comigo. E a partir que eu faço essa intervenção com ele, ele levanta os ombros, levanta o rosto e me olha com o queixo para cima. E pode parecer uma pequena coisa, mas para um paciente com extrema dificuldade de se relacionar, é muito. É muito. Por que ele está olhando para baixo? É a história passada dele. Os caminhos que ele já percorreu. O que ele já sentiu. Como está a saúde mental dele. E é possível olhar um pouco mais para cima, para frente, para os lados. Olhar para as relações. E como metáfora, eu continuei durante toda a sessão utilizando essa metáfora de como ele poderia olhar para outras coisas da vida dele. Por que não? Ah, mas a psicanálise só quer saber da infância. Vai estudar mais sobre psicanálise, meu amigo. Psicanálise quer saber sobre como o sujeito está no mundo, está na vida. E a gente está na vida carregando quem nós somos, óbvio. Óbvio. Até aqui tranquilo? 3 eixos. Questão de prova, certeza. Questão de prova, professor? Claro! Está no texto que eu pedi para vocês estudarem. Passei mais de 20 minutos da aula explicando só esses 3 eixos. É óbvio que vai ter questão de prova com isso. Presente para vocês. A relação de paixão também, de amor, né? Romântico, também passa por esses mesmos 3 eixos. Às vezes você tenta explicar para a pessoa, olha, eu acho que o teu namorado está te violentando de alguma maneira. E a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Recalca, joga direto para o inconsciente as coisas, não quer trazer para a consciência o problema. Às vezes ignora o que a pessoa está fazendo porque conhece qual foi o passado dela e aceita só aquele passado. E por mais que ela esteja errando no presente, deixa do jeito que está, tá tudo bem. Em nome da nossa relação, vai continuar assim do jeito que está. Tem muitos processos, muitos causos, né, para a gente entender nessa circunstância. Deixa eu ver aqui o chat. O que é que nós temos aqui no chat? Tá dando certo aqui. Intuição. Opa. Eu não estou escutando o áudio de vocês, tá? Mas estou lendo o chat aqui de vez em quando. O participante habilitou o Closed Caption. Esse, ó. E aí, né? O Freud, nesse texto, ele funda o uso da transferência dentro da nossa terapia psicanalítica, do tratamento psicanalítico. Ele explica a existência dela e outros autores como, por exemplo, a Melanie Klein, potencializam o uso desse entendimento da transferência e dá explicações ainda mais profundas para esse movimento. Melanie Klein é uma psicanalista pós-freudiana, do movimento francês, estudou com a filha do Freud, com um grupo de outros psicanalistas, né, dos quais os nomes deles vocês conhecem muito fortemente, né? Melanie Klein, Donald Winnicott, François Doutor, mais na frente um pouquinho Jean-Jacques Lacan, pessoas que a Ana Freud, conviveram naquele mesmo celeiro da psicanálise ali do movimento francês. A Melanie Klein, ela diz que dentro da relação terapêutica surge o revivamento, revive os sentimentos, os conflitos e as defesas das pessoas.
Dentro da relação terapêutica, se faz vivo sentimentos, conflitos e defesas que a pessoa carrega ao longo da sua existência. O Freud, ele dizia na teoria dele que o sujeito, quando nascia, era um pedaço de carne que gritava. E que só depois que nascia e começava a ouvir as pessoas, ver as pessoas, ser simbolizado, é que iria gerar algum tipo de psiquismo. Mas o Freud não atendia crianças, não acompanhava muito gestantes. Ele só falou isso na teoria dele. A Melanie Klein, que já se dedicou à construção de uma terapia voltada para a criança, ela diz que desde a vida intrauterina, a gente já vai gravando aspectos relacionados a esse amor recebido, a agressividade recebida, os sentimentos do desejo recebido. E a gente já vai internalizando isso ao longo do tempo. O Jung, ele vai mais longe ainda. Ele diz que a criança surge quando os pais brincam nas suas infâncias sobre como vou ser pai quando crescer. E a imagem de um filho é uma imagem de um ser que já existe psiquicamente para os pais. Fulaninho vai ser médico. Nem foi concebido ainda, nem nasceu. Eu vou ter um filho que vai se chamar Dorinaldo. Por favor, não façam isso. Tá? Tá bom de Dorinaldo já. Acho que passou a onda de Dorinaldo, assim, né? Passou. Brincadeira, tá? Vocês são livres. Só não me contem. Só não me avisem. Tá? Cuidado com a transferência fantasiosa. Vamos para a realidade. Esse nome não é tão legal. Hoje o que está em moda é Enzo, Lorenzo, Ravi. Ravi não, meu filho já está sofrendo porque tem muito Ravi no mundo. Outros nomes mais legais. E aí a Melanie Klein, ela diz que na transferência é como se o sujeito estivesse reproduzindo na figura do terapeuta as questões primitivas das relações objetais que ele criou. Nós somos seres de relações. Nossas relações, elas passam, elas atravessam, elas movimentam como eu agarro ao outro, como eu se constrói a partir do outro, as nossas relações com os objetos. Quando eu transfiro algo para alguém, eu estou jogando para outra pessoa as minhas relações objetais, de como eu lido com o mundo. Vocês já ouviram falar, né, que uma pessoa que gosta de reclamar muito dificilmente será agradada, uma pessoa alegre muito dificilmente se decepcionará com algo, né? A pessoa quando já chega assim com aquela chateação toda do mundo, só reclama da vida, é muito difícil fazer ela gostar de algo, porque ela continua jogando aquele objeto de transferência dela por onde ela carrega, né? A não ser que a gente quebre esse ciclo e a própria pessoa queira fazer um movimento de ressignificar aquilo, é bem difícil lidar com a pessoa. Então, a Melanie Klein, ela tem essa genialidade de dizer, dentro da barriga da mãe, a criança já cria um psiquismo, já existe um ego, e ela já transfere e recebe amor. E isso já está gravado no serzinho dela. As primeiras pulsões e as primeiras fantasias. Por isso também que alguns hipnólogos gostam tanto de fazer técnicas hipnóticas que levam a pessoa de volta à vida intrauterina. Regride até dentro do útero e deixa a pessoa dentro do útero durante um tempo ali, porque se entende que ali dentro do útero teve um momento primário de conforto, calor, nutrição, desenvolvimento pleno, saudável, né? E que aquilo tem muito valor. É óbvio que a gente sabe, quanto psicólogos em formação, que existem gestações e gestações, né?
Existe a gestação desejada, amada, planejada. Existe a gestação violentada, abusada, proveniente de uma falta de desejo, de uma negligência, de uma insalubridade social, de uma pobreza moral. Existe o ódio ao feto, ao bebê, a mãe que espanca a própria barriga, que tenta abortar. Existem muitas formas de gestar. E é óbvio que o bebezinho que está ali dentro, de alguma maneira, sente isso tudo. Ele não é inerte ao que lhe acontece. Sente e fica gravado no psiquismo dele. De forma muito intensa. Muito intensa. Por isso que a psicanálise, após fundamentar sua teoria, ela se torna uma grande teoria de defesa à infância. Preservação da criança. Valorização das etapas de desenvolvimento dos bebês. A psicanálise contribui muito com isso. Tanto que a base de toda a psicologia desenvolvimentista é uma base psicanalítica. Vocês vão estudar as teorias do desenvolvimento humano, né? Tem como base fundamental reflexões pela psicanálise. Por conta dessa história, dessa origem, né? Também por conta dos estudos sobre a linguagem. Lembra que no início da aula eu falei que a gente nasce e se insere numa linguagem? Essa linguagem ela é inserida na nossa infância. E essa linguagem é o que constitui o nosso psiquismo. Hoje, o fato de vocês estarem me ouvindo, pensando, raciocinando, lembrando das memórias de vocês, organizando isso tudo, tem a ver com essa inscrição de linguagem. E a psicanálise, por estudar isso, né, compreende muita coisa. Bem, e aí chega uma parte que chama muita atenção dos amantes da psicanálise, né? E a neurose de transferência, professor. Como é que é esse negócio aí? Assistiu aquele filme lá? Paciente lá dando em cima do Jung, o Jung doido para pegar a paciente, eles tendo caso, como é que é aquele negócio? Um método perigoso? Nunca assistiu? É o que tem essa cena recortada aí desse filme. É o Jung tratando essa paciente específica, e aí ele começa a fazer uma contra-transferência em relação ao paciente, ele começa a se apaixonar por ela também, né? É um filme, tá, minha gente? Não foi desse jeito que aconteceu. É um filme. Ficção. A neurose de transferência, ela é uma neurose artificial que surge durante o processo psicanalítico no paciente. É como se concentrasse os seus conflitos infantis, desejos reprimidos, fantasias do paciente, ele joga aquilo para o analista e, de alguma maneira, ele cria esse apaixonamento avassalador, severo, intenso em relação ao seu terapeuta. É uma neurose de transferência. Ele é um processo, né, tido como processo significativo, importante, para a gente tomar cuidado com ele, aprender a cuidar dele. Tem a ver com aquela energia, aquela posição do analista que eu falei há pouco tempo atrás. De estar olhando para o outro, de estar ouvindo o outro, acolhendo, possuindo um saber que alivia as dores do outro. Essa posição é o que causa essa transferência de paixão. Que essa neurose de transferência, ela é artificial. Ela não é uma questão profunda, assentada na história de vida do paciente.
ela é uma tentativa de resolução de algo. Às vezes, os psicólogos ficam com medo, alguns psicanalistas também, da neurose de transferência, de achar que ele está se tornando um problema para o paciente. Mas gravem isso com vocês. Quando o paciente se apaixona pelo terapeuta, é uma tentativa de cura. É uma tentativa de solução. É uma tentativa de resolver o problema. É por isso que deve ser muito bem cuidado. Às vezes a pessoa se assusta, termina o atendimento e manda para outra pessoa. E aí? A pessoa estava conseguindo juntar aquelas emoções, fazer alguma coisa, reunir, e concentrou e jogou para ti. Quando ela conseguiu se mobilizar, aí você vai, corta o tratamento da pessoa. Aí é que é o momento de você fazer o tratamento bem feito, marcando qual é a sua posição, dando os limites éticos e morais da relação terapeuta-paciente e colocando a paciente para ir em busca daquele desejo primário que não está em você, mulher, você, homem. Está nela mesma. Não está no outro aquilo que ela busca, está nela mesma. Esse é um momento significativo para a gente ter pulso e segurar na posição da escuta analítica. E também não é para fazer contra-transferência nesse sentido, né? Quer fazer uma contra-transferência nesse sentido da neurose de transferência? É o paciente elogiar e tu... oh, nem só isso tudo. É você se sentir tocado por aquilo que ele te diz. Isso é uma contra-transferência. Você é tão inteligente. Oh, obrigado. Como assim? Obrigado. Da mesma forma, quando ele dizer você é horrível, você vai dizer obrigado? Você vai se sentir horrível? Não. E por que quando ele diz que te ama, se sente amado? Se sente o gostosão da tapioca? Bonitão. A bonitona. É um processo do paciente em busca de se resolver. A gente não deve aceitar como aquilo fosse algo para nós. Não é nosso. Não é nosso. Isso é muito interessante. Oi? E quando não toca quem? É. O terapeuta ou uma pessoa normal? Ah, a pessoa normal, né? Ah, tá. Porque o terapeuta ia dizer, ótimo, muito bem, essa é a função mesmo, não é para tocar, porque você não está colocando o seu psiquismo em jogo. Agora, a pessoa normal no dia a dia, momento aconselhamento de casais, por Dorinaldo Júnior. Quando é a pessoa no dia a dia, tim, 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 sinal de alerta. Quando os dois não estão envolvidos psiquicamente, não estão disponíveis, tudo bem. Quando os dois não estão disponíveis emocionalmente, não há relação. Há perseguição. Há stalker. Há um processo de um querer e o outro não. Mas o outro tem todo o direito de não se conectar com aquilo. Como é esse, mais ou menos, esse exemplo? É como se tu estivesse atendendo em um determinado momento do teu trabalho e um paciente, cliente se encantasse por você, é isso? Ah, e você não acreditar, né? Ah, já estava levando para outro lado. Nesse lado aí, o que pode estar acontecendo também é que você está perdendo a sensibilidade de aprender a receber reconhecimento. Porque a gente está muito acostumado a receber paulada, mas quando alguém chega para a gente e nos elogia, derruba. A pessoa chega e diz assim, você é feio. A gente responde logo, feio é tu. Aí a pessoa pega e diz assim, você é muito inteligente. Aí como é que a gente reage? O Freud fala isso.
Nós estamos preparados com várias armas e mecanismos de defesa para as críticas. Em meio a um elogio, nossas armas caem por terra. Às vezes, também é um processo em que a pessoa está tão machucada no seu alto valor, no seu jeito de ser, que ela nem consegue receber aquilo, né? Uma vez eu estava no meio de um evento, e o cara foi lá e me desmontou. E eu fiquei bobão. Ele chegou conversando comigo, a gente tinha conversado poucas vezes. Aí ele me apresentou a uma pessoa. Eu fui lá, cumprimentei outra pessoa. Aí quando ele estava me apresentando, eu estava apertando a mão da pessoa. No momento que eu apertei a mão da pessoa, ele disse assim: esse daqui é o homem mais inteligente que eu já conheci até hoje. Quando ele falou aquilo, eu... O que é que eu falo? O que é que eu sou? O que é que eu sinto? O que é que eu penso? Como é que eu me vejo? Ele está mentindo? Ele está falando a verdade? Ele está falaciando? Ele está me julgando? Ele está o quê? Naquele momento ali, eu apertando a mão da outra pessoa, né? Qual a posição? Qual a resposta certa para isso? A gente não sabe qual a resposta que a gente faz, né? Eu só continuei conversando. Ah, você trabalha com o quê? Ah, e lá você faz o que lá? Pois é, aqui a gente está fazendo isso agora aqui, vai ser bem legal, tá? Sai fora, entendeu? Desarma, o elogio desarma. Por que desarma? Até hoje eu não sei se ele estava falando que ele estava falando a verdade ou se estava brincando, se não estava, entendeu? Eu admirava muito ele e ele falou aquilo da minha e desconstruiu. Quer desarmar alguém, faça um elogio verdadeiro. Desarma a pessoa, né? Ou um elogio intenso, né? Que eu não sei se isso foi verdadeiro ou não. Se não desarmar a pessoa, também tem a ver com a outra pessoa. E aí, o Freud explica as origens da transferência, que são aqueles 3 eixos, né? Realidade e fantasia, consciente e inconsciente, passado e presente. E ele também explica que a transferência é um fenômeno erótico e infantil. O que é que significa a transferência ser uma questão erótica infantil? A combinação da disposição de amar e das influências sofridas durante os primeiros anos de vida. É erótico e é infantil porque, bingo, você aprendeu o que é amar, ter raiva, gostar, odiar, azedo, doce, agradável, desagradável. Isso tudo foi inscrito na tua libido, na tua energia pulsional, sexual, que movimenta o teu psiquismo. Isso tudo foi inscrito onde? Na infância. Então, de alguma forma, a gente vai maturando isso na infância, pelas fases do que a gente vai passando, e quando chega lá na adolescência, nossa, eu tenho um sexo, e aí o que é que eu faço com isso? E existe um outro que é de um sexo diferente, e o que é que eu sinto em relação ao outro? O que é que eu coloco como objeto, o que é que eu não coloco? Tudo isso é desenvolvido onde? Na infância, nos primeiros anos de vida. Aí tem gente que diz assim, olha que cara horrível, disse que uma criancinha é que tem uma sexualidade erótica. Ele estava falando de outra coisa. Ele está falando sobre construção do psiquismo. Porque a gente só aprende a sorrir porque teve um passado onde aprendemos a sentir prazer com algo, né? E isso vem desde o início da nossa infância. Não é sexualizar a infância, pelo contrário. A psicanálise, ela preserva a sexualização infantil. Preserva. Preserve muito. Ajuda as crianças a entender essa sexualidade, né? E aos professores também ensinar. É predominantemente erótico infantil também, porque se você olhar bem, o sujeito apaixonado é um sujeito meio infantilizado.
Meu Deus, que infantil. A pessoa escreveu no chão, eu te amo, gigante, com pétalas de rosas. Olha que infantil. A pessoa subiu uma escada para entrar pela janela. Rapaz, parece que é doido. Se tivesse uma queda, caísse. Tem essa bobeira infantil, né? Vinculada às relações, vinculada ao amor. O fenômeno da transferência tem a ver com como a gente se relaciona na nossa infância. Se vocês notarem adultos que têm dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, normalmente eles têm uma infância marcada por algumas grandes pelejas. Algumas grandes pelejas. E aí é que vem o entendimento da psicologia social sobre um tanto de coisas relacionadas ao que é pobreza. O que é que acontece enquanto fenômeno em uma sociedade pobre? Uma infância destruída. Uma infância negligenciada. Uma infância violenta. Né? As nossas cadeias, os nossos presídios, os nossos congressos, as nossas assembleias, os nossos tribunais, o lugar onde nós temos os nossos políticos, o lugar onde nós temos os nossos ministros, o lugar onde nós temos os nossos presidiários, as delegacias, é retrato da infância. É retrato da infância. A corrupção é infantil. Olha como é infantil. Existe o certo e existe o benefício próprio de fazer algo diferente do certo. Eu vou consumir isso, eu vou ficar para mim. Quem é que faz isso? Se não é ainda uma criança que não aprendeu o não. Uma criança que quer tudo para si, que não se sente saciada, porque sente prazer com aquilo que quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Eu não devia estar falando de corrupção no momento desse, né? Mas parei para refletir um pouquinho aqui, o que é que eu estou falando aqui hoje, né? Mas está saindo, né? Está fluindo. Ainda bem que ninguém está comentando nada ali nas redes sociais, ou na aula ao vivo, no chat. O retrato do presídio é a infância e o retrato do gabinete político é a infância. Desses sujeitos que se desenvolveram até uma adultez e que nutrem neles sentimentos, que conduzem comportamentos, que conduzem ações. O que é um movimento de apaixonamento político, por exemplo? Se não algo muito infantil. As pessoas perdem a razão. As pessoas perdem razão em querer defender alguém de lado A ao lado B, ou lado C ou lado D, em prol de um apaixonamento ridículo, fantasioso, de como se aquilo preenchesse algo para elas, que é beira ao fanatismo. É algo infantil. Infantil em que aspecto, professor? Infantil no aspecto da ainda não maturação do lugar do outro e do social, como um ser de interação e de como eu preciso me educar a lidar com o que é do outro e o que é do social. A castração, a constituição do sujeito. Da mesma forma, para mudar um pouco o foco, o que é o dedo podre? Ah, eu só escolho relacionamento de pessoas ruins. O que é o dedo podre? Se não, uma repetição de uma marca daquilo que tu está procurando na tua vida. Porque tu viu na tua experiência que é aquele tipo de pessoa que vai te preencher, de alguma maneira. E tu continua procurando aquele mesmo perfil de pessoas. É um movimento infantil ainda. Muitas vezes relacionado à imagem dos relacionamentos anteriores que você gravou, dos seus pais, dos seus tios, de alguma pessoa próxima a você.
Aí a pessoa, eu sempre escolho gente que me maltrata. E a pergunta que o terapeuta faz é: e por que que você escolhe quem te maltrata? O que é que esse te maltratar diz da tua posição de vida? Tu precisa ser maltratado para existir de alguma maneira? Qual o ganho secundário que tu tem disso? Como assim? Que professor doido está dizendo que a pessoa gosta de ser maltratada? Bingo! Pessoas gostam de um lugar em que para elas tem algum significado importante, simbólico. E muitas vezes as pessoas estão procurando por dores, porque acham que o jeito correto é aquele jeito cheio de dores. Afinal de contas, eu vi meu pai fazendo isso com a minha mãe. Olha como é infantil, de alguma forma, né? Olha como é infantil. Tem a ver com a infância, né? Tá dando certo, né? Zero. 0%. Sem querer fazer propaganda da Motorola, mas Motorola tem bateria boa. Motorola. Gente do bem, está em 0% o celular, tá? Se o áudio cair, vocês me avisam. Não sei como. Avisam para alguém da turma aqui que eu pego o celular de alguém da turma aqui para continuar a gravação, tá bom? O dedo podre. Pode botar para carregar e dar uma pausa assim de 5 minutinhos, né? Melhor, né? Gente do bem, deixa eu fazer uma explicação aqui mais detalhada do dedo podre. Oh, brincadeira. Vou fazer uma pausa aqui para colocar o celular para carregar um pouco, tá? Encher novamente esses 2 copos de água e já eu volto aqui para a gente continuar, tá? Volto já. Beleza, minha gente. Vamos voltando. O celular começou a carregar agora. Tenham paciência com ele. Mas me falaram que o áudio está melhor assim. Então vamos seguindo. Vamos seguindo, tá? Já retomei a gravação. Já tá beleza aqui o microfone, tudo direitinho. Como eu estou usando o áudio do notebook, eu vou me permitir ficar sentado nesse momento, tá certo? Bem, bora, minha gente. Está terminando a aula de hoje. Bora, minha gente. Animação. Animação, meu povo. Vocês doidos para ir para casa? Rapaz, a pista tá parada. Você não sabe não disso aí. A pista tá parada. Quem anda sobre ela são os carros. A pista tá parada, não vai sair de lá. A pista tá lá no canto dela. A gente é que anda por cima. Bora lá. Então, eu estava falando agora há pouco, né, sobre esse movimento da gente compreender que a transferência não é algo que a gente faz somente como adulto. A transferência, ela é retrato, filme, xerox, fotocópia, impressão 3D, de como a gente vivenciou as nossas relações na nossa infância, né? Durante toda a nossa vida, mas principalmente na nossa infância. Porque, veja bem, na infância foi onde ocorreu a primeira gravura, a primeira marca das nossas emoções. Você se sentiu amado, desejado,
odiado, rejeitado, rechaçado, feio, bonito, alegre, triste, com dor, sem dor, confortável. Pela primeira vez, isso foi gravado intensamente em ti. Na verdade, a vida adulta ela é muito chata. Tem pouca coisa que acontece na vida adulta que é diferente do que aconteceu na infância. Pouca coisa. Parada massa mesmo é lá naquele momento ali. Para o desenvolvimento do sujeito enquanto psíquico, né? Óbvio que tem muitas outras marcas e o processo da nossa constituição da subjetividade é ao longo de toda a vida. Mas as primeiras marcas, como o próprio nome já diz, deixam registro, deixam marcas mais profundas, tá? Então, obviamente, a gente transfere mais aquilo que está lá no início. E dentro desse início, existe uma primeira grande relação de amor, ódio, rivalidade, espelhamento, construção, posicionamento, que o Freud teorizou a partir do conceito que titula o nome de uma tragédia grega chamada Complexo de Édipo. Isso é verdade, né? É verdade esse negócio. Sobre um ponto de vista comparativo à história de Édipo, em um determinado momento do desenvolvimento da criança, ela se vê em uma organização emocional em relação à função das pessoas que estão exercendo o lugar de paterno e materno. E ela vê uma necessidade de amar e se aproximar mais de uma, rivalizar e hostilizar a outra, em prol de ver como é esse ganhar e perder, se identificar e hostilizar, ser e não ser, até que isso se organize. A esse momento é chamado de complexo de Édipo, né? É a entrada do social na vida da criança. Quão bom será se o complexo se resolver de forma mais ordenada, né? Porque as marcas de falhas nesse processo de organização do complexo de Édipo fazem com que o adulto sofra muito na constituição do seu psiquismo, ele não se reconheça. E isso tem os seus aspectos complicadores, né? Para quem não conhece a história do complexo de Édipo, Édipo Rei é uma história em que um determinado rei recebeu uma mensagem de que o seu filho iria lhe destronar, iria lhe matar. E por conta disso, um filho homem, e por conta disso, todo filho homem que ia nascendo, ele ia matando. Até que em um determinado momento, eles tiveram filhos e a mãe disse que matou a criança, mas o que na verdade ela fez foi dar esse filho para que serviçais, fazendeiros saíssem das proximidades, foram morar mais distante e criassem esse filho. Os anos se passaram, esse menino se chamou Édipo e em determinado momento ele estava no riacho, vendo uma linda carruagem passando, e ele se encantou por uma mulher muito bonita que ia dentro daquela carruagem, e ele descobriu que ela era a rainha daquele reino. E o que ele fez foi criar uma empreitada de invadir o reino, matar o rei, casar-se com aquela mulher, ter filhos com ela, e depois descobrir que ele desposou
a própria mãe. E ao descobrir que era a própria mãe, em intenso sofrimento, ele se mutila, rasga os seus próprios olhos e sai peregrinando em um caminho incerto, desconhecido. De onde é que o Freud foi comparar a nossa vida com essa tragédia grega? É uma história que, em sua essência, fala de uma existência, de uma relação de amor e admiração, uma relação de agressividade e ódio, e uma necessidade de organização do social. E que, de alguma forma, nós vivenciamos isso na nossa infância, em buscar entender a entrada da sociedade, dos valores, das regras, das normas, mediante aquela grande aproximação de amor, de receber tudo do nosso desejo de ser suprido, que muitas vezes a posição materna nos dá. Então, a posição do homem e a posição da mulher fazem um complexo de Édipo acontecer. A mulher tem características do complexo de Édipo um pouco diferentes do homem, né? Porque, óbvio, a história do Édipo é um menino, homem, que se apaixona por uma mulher, por uma relação hétero nesse sentido, né? E nessa paixão ele rivaliza com o pai em prol de conquistar o amor da mãe. Mas depois ele percebe, na resolução mais adequada do complexo de Édipo, né? Que somente sendo como o pai é, se identificando com o pai, é que ele terá acesso à mãe. E um dia poderá ter uma mãe para ele, ou terá uma esposa para ele. Eita, lá tu falha aí. Ter alguém que ocupa essa posição que para ele ali era uma posição não entendida, né? Uma posição desse ter a mulher para si. Para a mulher é um pouco mais complexo, mas é a mesma coisa. A mãe tem uma paixão, primeiro amor, um encantamento pela composição da mãe. Porém, essa mãe ela é tomada pelo pai. E o pai possui essa mãe. Então a filha se encanta por esse pai como se ele também pudesse tomar ela como objeto de amor, e ela rivaliza com a mãe, que é quem se afasta do pai, mas cria o mesmo processo de identificação com a posição da mãe, em prol de obter o amor do pai, e aí resolve-se o complexo de Édipo nesse sentido. Morria de ciúme do meu pai com minha mãe, né? É verdade. É verdade. Isso é algo inconsciente. Isso é algo da organização do nosso psiquismo, do nosso neuroprocessamento, que tem a ver com a nossa história de vida primária. E o Freud colocou essa analogia do Édipo como se existisse em todas as culturas, em todos os povos. Mas é óbvio que existem muitos povos que a configuração social nem é igual a essa nossa. E quando a criança nasce, por exemplo, na tribo de índios, todos os índios meio que são pais, ou meio que são mães, ou meio que a identificação é trocada. O processo nem sempre é assim. Depende muito do contexto da cultura, né? Pois bem, o complexo de Édipo é um conceito fundamental para o Freud, e que o que é descoberto ali é que existe essa dinâmica de amor, de ódio, de admiração, de respeito, de conquista, de batalha, e que isso tem a ver com a organização do complexo de Édipo. Na transferência, o analista é colocado no lugar de uma das figuras primordiais, o pai, a mãe, uma identificação com o próprio sujeito. E a transferência coloca esse analista no lugar da resolução do complexo de Édipo. E aqui tem uma charge, né, em psicanálise, um sujeito primitivo. Olha que interessante, um sujeito primitivo, deitado no divã, olhando aí para o bonitão do Freud, dizendo: então você quer dizer que na minha vida passada eu fui um babuíno que comia piolho e era apaixonada pela macaca da minha mãe?
É isso que você está me dizendo, né? Como assim? Você está me dizendo que no meu inconsciente eu tenho necessidades que eu desconheço, faço coisas que não entendo por quê e me apaixono por uma figura de amor? Sim. Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao complexo de Édipo. Né? Uma metáfora. Uma metáfora. Que é necessária para que o sujeito perceba qual é a sua demanda de amor. Eita, agora eu cheguei na frase importante. Quais são as nossas questões acerca do amor? A gente aceita ser amado? A gente sabe amar? A gente espera o amor, mas não dá um amor em troca? Como é que é essa parada do amor? Por que ela mexe tanto com as pessoas? O que é o desamor? Que dinâmica toda é essa? Cada história é um mundo para a gente conhecer. É uma história de amor para conhecer. Função paterna e função materna. Tem um livro do Joel Dó chamado Estruturas Clínicas Psicanalíticas, em que ele explica a constituição das estruturas, neurose, psicose e perversão. Né? Lá nesse livro ele dá um exemplo de constituição do complexo de Édipo, onde uma criança morava sozinha com uma mãe e só tinha a mãe e a criança. Em determinados momentos do dia, a mãe colocava a criança sentada um pouco mais distante dela e dizia para ela: você fica aqui, que agora eu vou trabalhar. E ela andava para o outro lado da sala, ligava uma máquina de costura e passava algumas horas do dia costurando algumas coisas para que ela pudesse vender, para ter o alimento para dar para a criança e para ela poder sobreviver. A única relação que aquela criança tinha era da mãe, e a máquina exercia uma função de quem roubava a mãe dela. Percebe? É quem tirava aquele prazer, aquele desejo, aquela relação simbiótica, entrava o terceiro e cortava aquela relação. Todos nós passamos pelo complexo de Édipo, a mesma coisa que dizermos que todos nós passamos por esse momento de simbiose com a função materna e uma entrada de um terceiro. Agora, é óbvio que a forma com que entra esse terceiro é que vai determinar a nossa personalidade. Se a gente vai ter uma linguagem da neurose, da psicose ou da perversão. Esses representantes psíquicos nossos, né? Então, todos nós temos. Não é na figura da pessoa. Não é uma pessoa. É uma função. É quem ensina, quem registra a lei. Às vezes, o pai registra muito mais amor para a criança do que a mãe. Um avô, uma avó, um tio, uma tia, uma funcionária de um asilo. E aí, cada história é uma sentença. Né? É isso mesmo. E aí, o amor de transferência, o que é que ele nos mostra? Cada pessoa constitui um amor e, ao apresentar o meu amor para o outro, eu mostro também quais são as minhas resistências, quais são as minhas dores. Ao mostrar o meu amor, eu mostro também quais são as minhas marcas. E quando eu mostro isso para o paciente, mostro isso para o terapeuta, ele está apresentando para o terapeuta quais dificuldades ele está tentando vencer na vida dele. O paciente jogar uma demanda de amor para o terapeuta é o paciente encenar a sua vida. E o que ele está em busca de resolver. É uma expressão disfarçada da necessidade primordial do primeiro amor.
daquele amor materno que preenche, que nutre, né? E aí tem outra charge brincando com isso. Doutor, eu te amo. E o doutor aqui se assustando com isso, né? Esse daqui não fez psicanálise, não. Esse aí foi o Breuer fugindo do consultório na hora. Então, para a gente concluir na aula de hoje, o ponto-chave para a terapia funcionar. A gente repete a nossa demanda de amor. A gente repete aquilo que nos falta. A gente continua em busca. A gente continua pelejando. A gente vai atrás dessas marcas. A gente se identifica com elas. A gente se constitui a partir delas. Então, o paciente repete, está em busca, e, ao mesmo tempo, ele apresenta nessas repetições aquilo que impede, aquilo que bloqueia, aquilo que trava. A transferência está intimamente ligada com esse ato de repetir e de resistir. O paciente repete em vez de recordar. É a forma de relembrar o passado, ele transfere as suas emoções infantis para o analista. E resiste como obstáculo do tratamento, visto que o sujeito não se coloca em associação livre e deixa de falar tudo aquilo que ocorre na sua cabeça. Então, por que é perigoso quando o paciente se apaixona pelo terapeuta? Porque quebra a associação livre de ideias. Então, eu tenho que manejar essa transferência para o paciente quebrar essa resistência e ele sair dessa repetição e conseguir chegar numa elaboração. Vocês lembram que a gente acabou de trabalhar com o texto recordar, repetir, elaborar? O objetivo é chegar na elaboração. Se o paciente fica preso na repetição, ele vai resolver aquele fenômeno? Bingo! Não vai. Não vai. E aí tem a premissa que eu gosto muito de trabalhar com vocês, né? Do Freud. De quanto maior for a resistência, mais forte vai ser a atuação da repetição, vai ser a busca de energia para tentar resolver isso. Quanto mais próximo do núcleo da dor, maior a resistência. O caso se torna mais complexo quando ele está próximo de se resolver. Alguém aqui já fez um canal do dente? A dor está bem na superfíciezinha ou está lá dentro? Lá dentro, né? Quando uma ferida na pele inflama, a dor fica bem na superfície? Fica. Mas ela precisa vir cicatrizando, se curando de onde? Se ela se cura ao contrário, lá dentro, complica tudo, gera pus, fica uma situação que não fica fácil, né? Às vezes é necessário abrir de novo e colocar um dreno. Essa fisiologia se parece muito com o nosso psiquismo. As nossas resistências, elas ficam assentadas bem internamente e a gente coloca muita energia em busca de vencê-las. É por isso que as pessoas têm essa energia tão passional, é por isso que as pessoas matam por conta de ciúmes, de relacionamentos, agridem, criam esses processos caóticos da vida. É porque isso é assentado dentro de um campo do inconsciente, no campo do irracional, do não pensado, do não registrado no mundo simbólico do outro. E isso cria uma dimensão tão fantasiosa que o sujeito se atropela. E ele acha que domina o outro, que o outro é parte dele, por exemplo, numa relação simbiótica, ou numa relação de poder, de
violência psíquica, onde o outro, para ele, é parte dele, né? E não tem direito a viver nada se não for com ele. Eis a psicanálise explicando sobre feminicídio, sobre conflitos, violência, ciúmes. Todos nós temos ciúmes. A grande questão é o que é que nós fazemos com esses ciúmes e qual espaço que damos para ele, como manejamos ele. A gente tem ciúme das nossas amizades, a gente tem ciúme dos nossos objetos, das nossas roupas. Ciúme é uma forma de apego. Ciúme é uma forma de apego. É importante que a gente cuide para que o ciúme não se torne algo nocivo e patológico. Mas todos nós temos. Ciúmes é uma forma de orgulho também, né? É uma forma de resistência. Uma vez uma professora minha, Tatiana Toches, ela disse assim: estava conversando com o meu professor de psicanálise, ela dizendo que estava conversando com o professor de psicanálise dela, né? Próximo da minha primeira gestação. Ele me disse: se uma mãe bem souber, assim que o filho nasce, já mete o pé na bunda dele para ele ir para o mundo. Assim ele vai ter mais saúde. O que ela está dizendo, né? Que a marca da mãe de tentar engolir o filho, defender, proteger, amar, criar alguma bolha para colocar ele dentro, querer preencher o mundo psíquico dele, tomar de conta. Tem aí um ciúme muito profundo, uma relação muito que às vezes impede o desenvolvimento da criança. E se bem soubesse, a mãe desde cedo dava independência para o filho. Dá independência para o filho. A independência de receber uma castração, receber um complexo de Édipo que consegue entrar, né? Receber uma norma social do não, aprender o que é um não desde cedo, aprender que a própria pessoa pode fazer. Recentemente eu escutei um vídeo na internet que dizia uma frase interessante, dizia assim: quando for avô, né? Quando for pai, corrija, como é? Teu nome. Quando você for pai, corrija seus filhos para poder brincar com seus netos. Pois se você não corrigir os seus filhos para poder brincar com seus netos, como é? Deu um nó aqui na cabeça. Vou ligar o áudio aqui, alguém na internet aí já vai achar isso aí e vai me coisar. Corrija os seus filhos para poder brincar com seus netos. Porque se você não corrigir os seus filhos, você vai ter que educar os seus netos. Eduque os seus filhos para poder brincar com seus netos. Porque se você não educar os seus filhos, você vai ter que educar os seus netos. Alguma brincadeira nesse sentido de que inscreva no simbólico do teu filho independência, sociedade, deixa entrar o outro, deixa a pessoa ir para o mundo. Senão, vai acabar impedindo com que ele se relacione com a vida, né? Nessas relações de transferência. Porque o ato da transferência é esse ato de renascer, se destruir, se gerar novamente. Obrigado, amiga. Tudo de bom, tá? E o tratamento analítico, ele não cria a transferência, ele apenas serve para desmascarar ela. O paciente já carrega consigo aquela energia emocional e ele simplesmente acha uma válvula de escape para depositar aquela energia. E a transferência é um poderoso auxiliar, porque ela ajuda a gente a entender mais a pessoa que está doente. O amor que a pessoa tem pela vida, a raiva que ela tem pela vida, o ódio, a sensibilidade, a insensatez, ela se mostra pela transferência.
Por isso que é um tema tão importante, em que nós precisamos estudar ele tão bem. É como o paciente se mostra. Bem, por hoje nós podemos pausar por aqui. Ainda tem mais um processo para a gente entender de transferência, principalmente no que diz respeito a entender que existe uma transferência que é positiva, uma transferência que é negativa, que existe uma contra-transferência e como a gente maneja isso. A gente deixa isso para a próxima aula. Beleza? Show de bola, gente do bem. Ele já está no Google Drive, eu vou compartilhar essa gravação também. Beijo para vocês que estão online. Grato aí pela atenção. Estão dizendo aqui que é para vocês agradecer pela aula. Boa noite, minha gente. Tchau, tchau. Muito grato. Oi? Eu usei o Zoom hoje. Ah, eu usei o Prezi. Prezi.